Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Psicologia Terapêutica do Yoga Sutra. E aqui a gente vai fazer uma pequena mudança de formato, porque nós vamos até a aula 33, conforme prometido, e a gente tem os outros dois últimos capítulos para dar uma acelerada nele, e também para que as aulas também não fiquem tão longas ou tão densas, e para quem quiser realmente fazer esse mergulho mais profundo, o livro de referência é o que a gente tem utilizado, né, para fazer todo o estudo, né? Reiki Metta, Yoga, Arte da Integração, ok? Então vamos lá, a gente já está no capítulo 13, a gente está estudando no livro O Estado da Comunhão, capítulo 19, e ele fala de Samadhi. Samadhi ele chama de comunhão. E o que é essa comunhão? Essa comunhão depois do que a gente já viu em relação a Dharana, né? Que é o desenvolvimento da atenção, né? A Dharana e Dhyana. E a questão da atenção, livre da atenção, e quando, então, na aula 27 a gente viu isso, e o Samadhi, então, é quando surge essa comunhão. Ele coloca aqui apenas o objeto é visto, negando-se completamente a presença do observador. O que isso quer dizer é que você se integra ao fenômeno. Não é que o observador deixa de existir, mas ele é parte do fenômeno. E aí ele traz no aforismo 4, os três juntos constituem Samyama. E aqui ele traduz Samyama como a meditação. Mas a ideia, o que ele está trazendo? O que ele está traduzindo como meditação aqui no livro? A ideia da junção de Dharana, Dhyana e Samadhi. Os três juntos constituem Samyama. Né? Então, que são, em alguns textos, por exemplo, a Iyengar coloca como os aspectos internos do yoga, os aspectos internos da prática. Tá? No aforismo 5, a gente já está pulando de capítulo. Através do estado de meditação, penetramos na luz da sabedoria, prajna, né? Como às vezes é falado, que é o desenvolvimento da sabedoria. Então, a sabedoria ela vem da meditação. No aforismo 6, a experiência de Samyama, ou meditação, precisa comunicar-se gradualmente em estágios ou graus. Então, olha que interessante, o caminho é gradual, o caminho necessita de evolução, necessita de esforço. Ele entra em completa concordância com o que ele já colocou antes a respeito de etapas, do processo de transformação. Então aqui a insistência dos professores, e especialmente a minha insistência com os meus alunos, né, na questão do esforço constante, da dedicação constante, é justamente como o Patanjali apresenta, a experiência surge, o desenvolvimento da meditação, ele só surge a partir do momento que você avança dentro desses estágios. No aforismo 7, ele fala os três, Samyama, Dharana, Dhyana e Samadhi, são internos, aquilo que eu acabei de explicar, comparados com os 5 instrumentos externos, né, que são os nossos sentidos. No entanto, no aforismo 8, no entanto, mesmo os 3 que são externos comparados aos sem semente, no entanto, mesmo os 3 são externos comparados aos sem semente. Sem semente é o estado livre das marcas. Então, por isso que, comparado ao estado livre de marcas, eles seriam externos. É isso que ele quer dizer. Porque o estado livre de marcas é o estado mais evoluído, o estado, né, onde as tramas, né, as tendências já foram superadas. Okay? No outro capítulo, no capítulo 21, ele já traz o aforismo 9 dizendo: há uma transformação na qual a mente está cônscia do intervalo entre a cessação, ou o corte, a cessação, e o reaparecimento do processo de pensamento. Você começa a estar consciente do intervalo entre pensamentos. Essa transformação é chamada Nirodha Parinama, ou percebimento do intervalo. Então ele fala de como o aprofundamento da meditação começa a nos apresentar essas sutilezas do processo de meditação. E aí cresce, no aforismo 10, cresce firmemente em maior sensibilidade. E aí explicando então a sutileza, quando você começa a perceber o espaço entre pensamentos que existe então dentro do nosso processo mental. No aforismo 11, há uma transformação na qual a mente está ciente
do silêncio que surge com a cessação das distrações. Essa transformação é conhecida como Samadhi Parinama, ou o percebimento da quietude. Nós já estamos falando de um tipo de Samadhi. No aforismo 12, há uma transformação na qual o percebimento da mente não é submetido à mudança, quer haja ruído ou cessação do ruído. Essa transformação é conhecida como Ekagrata Parinama, ou percepção do silêncio em meio ao ruído. O Ekagrata é a ideia de foco. O foco está estabelecido de tal maneira que haja ruído ou não haja ruído, existe então esse estado de Samadhi. Né? Então aqui já é um estágio mais avançado da prática, né? Do desenvolvimento da meditação, por isso um outro tipo de Samadhi. Essas transformações da mente, aforismo 13, são refletidas na qualidade, nas tendências e nos padrões do comportamento. A partir do momento que você começa a ter os resultados da sua prática, então você vai ter isso afetando o seu comportamento, tanto no nível estrutural quanto funcional da existência do homem. Então, o homem acaba se transformando pelo efeito da prática. Isso que o aforismo nos quer dizer. No aforismo 14, o imanifesto do capítulo 3. O imanifesto é a base, o substrato no qual todas as expressões do passado, presente e futuro residem. Ou seja, o Thich Nhat Hanh falava em númeno, né? Que é o imanifesto. Ou seja, do espaço imanifesto é que surge a manifestação. No aforismo 15, a causa das diferenças nas expressões deve-se ao fator da sucessão do tempo. As diferenças nas expressões devem-se à sucessão do tempo, ou a característica linear do pensamento, se assim você quiser colocar. No aforismo 16, a mente nova, caracterizada pela tripla formação, pode prender a natureza do tempo. Aqui está falando de como a meditação vai se relacionar com a noção de tempo de uma maneira diferente, né? Como já vimos, ele diz aqui no texto, o ponto culminante da tripla transformação é um percebimento do silêncio em meio ao ruído. Esse é o percebimento do transcendente, do imanente ou do atemporal na sequência do tempo, onde mais pode ser atemporal. Se tiver distância do tempo, então pertence ao campo do tempo, pois precisaríamos do instrumento do tempo para alcançar o atemporal. Aquilo que está distante do tempo deve pertencer a algum espaço, talvez um espaço de uma categoria diferente. E aquilo que se encontra no espaço pode ser alcançado apenas no tempo, mesmo que se possa ser na categoria diferente de tempo. Desse modo, o atemporal está no próprio tempo. Então aqui ele explicando em detalhes essa questão do atemporal, né? Conforme a gente viu no aforismo anterior, que a partir do momento do aprofundamento da meditação, essa relação com o tempo começa a ser transformada. Então, por isso que em algumas meditações as pessoas percebem assim, nossa, mas eu fiquei tanto tempo e me parece que ficou tanto tempo, né? Porque a gente começa a perceber que até a própria nossa noção de tempo, que está relacionada com o espaço, ela é alterada e a gente percebe que ela é móvel de acordo com o nosso estado mental. Ok? Ficamos aqui, né? Até o próximo encontro, né? Que vai ser a nossa aula 29, a próxima, e a gente avança aí a partir do capítulo 22, ok? Então, continue estudando com a gente. Quem não viu as outras aulas, vai lá, assiste, tem bastante material, é um material rico de aprofundamento, de estudo do yoga, que pode ficar aí para quem quiser estudar e se aprofundar nesse tema, para mostrar que o yoga é muito mais rico do que a maioria das pessoas pensam, tá bom? Um grande abraço e até o próximo encontro.